Corinthians no domingo com um desfalques muito importante. Na volta, o Vene vai fazer o quê, hein? Vai mostrar o anúncio. Ah, a gente vai mostrar o anúncio que acabou de acontecer, Rodrigo. A sexta começou animada para o torcedor rubro-negro. Com um sorriso no rosto, a nova contratação do Flamengo não escondeu a felicidade de agora vestir o manto. Eu estou muito ansioso, muito feliz. Não vejo a hora de poder começar a treinar, começar, enfim, a ir nos jogos para poder também ter o máximo de minutos possíveis. Alexandro será o novo camisa 26. Ex-Juventus, ele chegou ao Rio com uma experiência de fora para colocar em prática no rubro-negro. É impossível um jogador de futebol não acompanhar o Flamengo. Acompanhar o Flamengo desde quando eu era pequenininho, desde, enfim, quando eu era o menino lá do Bom Pastor de Catanduva. Já é conhecido por Felipe Luiz e chega motivado para as disputas. Outra cara nova que já está no Rio é Carlos Alcaraz e que já foi abraçado pela torcida. Sí, la verdad que físicamente estoy muy bien. Si el técnico quiere que esté a disposición, yo ya estoy a disposición. Yo me siento muy bien, listo para jugar. O argentino de 21 anos já é a contratação mais cara da história do clube, que pagará 20 milhões de dólares pelo jogador. Até agora, o Flamengo já fechou com 4 atletas para o final da temporada. Ontem, a delegação desembarcou após o jogo da Copa do Brasil contra o Bahia e já segue com foco na partida contra o Corinthians pelo Brasileirão. Michael e De La Cruz passaram por exames onde foi constatado lesão no músculo posterior da coxa direita. Segundo o clube, eles já iniciaram o tratamento. Quem pode pintar novamente é Pedro. Ele segue se recuperando de lesão no músculo posterior da coxa esquerda e é o artilheiro do Flamengo em 2024 com 31 gols, sendo 29 em partidas oficiais e mais 2 em amistosos. Gerson também não deve preocupar, apesar de ter se sentido mal quando saiu na partida contra o Bahia. A missão do Flamengo agora é pelo Brasileiro para tentar se reaproximar da liderança. E o Flamengo já anunciou, né, oficialmente o Gonzalo Plata. Cadê o anúncio desse jogador? O Vene disse que ele já chegou até o Rio de Janeiro. Cadê o anúncio? Tá aqui, na tela. Olha aí. Ah, não tem vídeo não, é só... É um videozinho sem áudio. Muito bem, tá aí, bem-vindo o Plata. O Vene Casagrande já tá no Rio de Janeiro? Já está no Rio de Janeiro. Foi ao CT Ninho do Urubu. Essa hora ele deve estar lá no CT Ninho do Urubu, inclusive, conhecendo os novos companheiros, conversando com o Tite. Vem num momento importante, se a gente for parar e analisar, porque, embora a gente não esteja falando sobre o assunto, mas tem atualização sobre o Michael, a lesão do Michael, uma lesão grave. E ele só deve voltar a jogar em outubro. Ou seja, é um jogador que chega para o setor ofensivo depois da chegada de um jogador para suprir a ausência do Cebolinha por conta de uma lesão grave. E aí é uma chegada importante nesse momento, repito. Tem também a situação do De La Cruz, que também é uma lesão grave, vai demorar a voltar aos gramados. O Flamengo sofrendo bastante. É posterior de coxa, né? Ambos posterior de coxa, praticamente a mesma lesão, com a mesma gravidade. Repito, lesões graves que vão demorar a voltar aos gramados e o técnico Tite novamente tendo problemas para arrumar a equipe. Então, são reforços importantes nesse momento, inclusive para a Libertadores, porque tinham 4 reforços nessa janela de transferência. Se o Flamengo fosse fazer as mudanças, e obviamente iria fazer, só poderia fazer 3. Um reforço ia ficar fora. Eu arrisco a dizer que agora esse reforço que vai ficar fora da lista da Libertadores é o Michael, porque se ele vai demorar tanto tempo para voltar, não faz sentido você escrevê-lo. Aí você bota o Gonzalo Plata, o Alexandro e o Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz não, ele quer ser chamado de outro nome, que eu esqueci agora o primeiro nome dele. Carlinhos. Vamos falar Alcaraz para facilitar. Enfim, então o Flamengo vivendo aí a base de muitas lesões, o técnico Tite tendo muitos problemas. Eu não vou ficar aqui criticando o departamento médico, preparação física do Flamengo, seria leviano e maldade da minha parte. Eu não entendo disso, eu só acho que o Flamengo poderia botar um profissional, no caso o Márcio Tanuri, que é o chefe do DM, ou até mesmo o preparador físico, o Fábio, para poder explicar essa quantidade de lesões musculares que o Flamengo vem sofrendo. Repito, eu não tenho como chegar aqui e criticar. Quem sou eu para dizer que a preparação física está errada? Quem sou eu? Ainda mais diante de um calendário que é totalmente absurdo. Sim. E a gente sempre fala isso. Eu só acho que a comunicação do Flamengo poderia ajudar nisso. Não para a gente, jornalista, mas para os torcedores mesmo. É muito interessante. É muito interessante. Porque o Tite, por exemplo, a todo momento ele bota um auxiliar ao lado dele na entrevista coletiva. Por que ele não coloca o Fábio ou até mesmo o Márcio Tanuri? Que aí explica e pronto. E acaba com esse, digamos, debate entre os torcedores.
Muito bem, eu também acho isso muito interessante, até porque a gente sabe o que é o futebol pro brasileiro, né, e pro torcedor rubro-negro nesse caso, fica em dúvida de um monte de coisa. Então, às vezes isso vir do próprio clube é muito interessante, até por uma questão de sabedoria, a pessoa entender o que tá acontecendo. Daqui a pouco falar do meu fogão, que também tem gente chegando. Tem, Veneza? Tem. É drone seu? É bom jogador, É inclusive, mesmo? eu acho. Olha do lado, enfrenta o Flamengo, Roberta, que tem muitos problemas físicos, é o reforço que machuca, que precisa de um reforço para reforçar o reforço, mas que está na parte de cima da tabela de classificação, brigando em todas as frentes. É isso, Mari. Tudo bem? Beijo pra você, pro Bruno, pra todos os amigos do Sport Center, também pro fã de esporte. Só nos últimos 15 dias foram 5 lesões no Flamengo. A expectativa é que para essa partida contra o Corinthians, o Pedro fique à disposição. Ele se machucou no último dia 15, um problema na coxa, mas ele também foi chamado para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, se apresenta na próxima semana. Então fica aí essa expectativa para ver se ele entra em campo no domingo, até porque mais 2 jogadores estão fora. O Michael e o De La Cruz se machucaram no último jogo contra o Bahia. Ontem desembarcaram aqui no Rio de Janeiro, mancando. E hoje o Flamengo confirmou lesões. Eles passaram por exames de imagem e os 2 têm lesões na coxa. Lembrando, Gabi e Arrascaeta também seguem fora, ou seja, muitos problemas para esse Flamengo do técnico Tite. Mas o rubro-negro tenta superar tantos desfalques, tantas lesões com essas chegadas. A gente já mostrou ali, o Alexandro chegou hoje, disse que está ansioso já para treinar e também jogar. Tem o Alcaraz, que não é o tenista, é o jogador do Flamengo. O Meia também disse que está pronto fisicamente e à disposição. Então o Tite, né, quem sabe pode contar com ele já nos próximos dias. Falta aí então se regularizá-lo. E o Gonzalo Plata também está pertinho de acertar com o Flamengo. O atacante equatoriano Al Saad liberou então o jogador, deu sim, então em breve ele também deve chegar ao rubro-negro. Tem então Flamengo e Corinthians, Tite e Corinthians. Ele vai enfrentar o clube em que se tornou ídolo, conquistou 6 títulos, inclusive depois do jogo contra o Bahia, o Tite foi perguntado sobre esse desafio, mas ele preferiu não falar sobre isso. Aí não tem novidade. É, o dele, não, pelo que a gente viu, do jeito que eles saíram do jogo, Tá, tava claro. contra o Bahia, dificilmente eles iriam jogar. Que Mas os dois tinham lesões na posterior da coxa, todo mundo O sabe. Michael saiu carregado. Sim. O que a gente... Pelo menos eu sou de uma época, Abel. Sou dessa época. Hoje em dia as coisas mudaram muito, né? A transparência diminuiu, não é só no Flamengo, não, em todos os clubes. Que o médico falava, ó, a lesão é grau 1, grau 2, grau 3, o tempo esperado de recuperação é de 15 dias, ou 20 dias, ou 2 meses, sei lá. O médico falava, se pronunciava sobre isso. Lesão no posterior da coxa, quem tem um mínimo de experiência de futebol e acompanhou o jogo viu que os dois tiveram. Eu vi um movimento uma comunicação do De La Cruz para um outro jogador do Flamengo, depois que terminou o jogo, que ele vira para o jogador e fala assim, pá! Se estourou o músculo, é um longo tempo fora. Porque normalmente quando faz assim é que estourou o músculo. Se houve uma ruptura ali, aí vai demorar para voltar. Então, o que eu esperava, pelo menos assim, tolo eu, né? Que alguém vai entregar isso, né? Mas, antigamente, na minha época, a gente sabia qual era o grau da lesão. Porque, de acordo com o grau da lesão, você pode imaginar. Eles não o falaram tempo de ali retorno. grau 2, grau 3. O Michael saiu carregado do campo. O Flamengo não está divulgando isso. Nenhum clube hoje divulga mais, praticamente. Mas o certo é que eles não enfrentam o Corinthians. Flamengo Não só o não tem Corinthians, Cebolinha, não tem Tem aí Vinha. jogo de volta de Copa do Brasil. Ali na frente tem os jogos com o Peñarol pela Libertadores. O De La Cruz ele já estava dando indício, estava muito desgastado, né? Já. Antes já do jogo de La Paz, em La Paz Especialmente também. quando volta da Copa América, onde Sim. ele foi muito exigido na seleção uruguaia. O que pode amenizar, obviamente o De La Cruz faz muita falta, é um desfalque considerável. E só para pontuar que a gente está vendo na imagem, as lesões parecidas com Gabi e Pedro. Sim. Né? Mesmo tipo de lesão. O que pode amenizar para o Flamengo é o Alcaraz. O Alcaraz pode fazer bem essa função no De La Cruz ali, ele é mais um 8, né? É um jogador que tem boa dinâmica. Tem que ver como que o cara chega, né? Sim, ele falou Não que tá tô falando, pronto. Não estou falando do futebol dele. Tô falando Fisicamente? como ele chega,
Porque tem jogador que estreia e já estreia. Por exemplo, o Michael estreou fazendo gol. Sim, sim. E no dia seguinte parou, machucou. Tem jogador que estreia arrebentando. Tem jogador que demora para se adaptar ao clube, ao futebol do Flamengo país. não pode incorrer no Então, mesmo erro do Michael, Ele tá? vai... Não, mas peraí, cada jogador é de um jeito. Cada jogador é de um jeito, mas o próprio Tite, depois do jogo, falou: não era para o Michael ter jogado 90 minutos contra o Bragantino. Tem que ver como, por isso que eu falei, como ele chega, tecnicamente, Então. Olha, assim, porque no fisicamente. desespero, tem um monte de jogador machucado, chegou o reforço, bota em campo e vai lá, como se tivesse já completamente pronto. O Alcaraz deve jogar contra o Corinthians. Ele se colocou à disposição. Ele se colocou à disposição, né? Tava treinando, tá bem Não, fisicamente. ele estava jogando já, chegou, mas não era titular no Southampton. Inclusive, eu fiz o jogo da primeira rodada, contra o próprio Newcastle, ele entrou faltando, sei lá, 15 minutos, 10 minutos. Então não é um jogador que está acostumado, que tem jogado 90 minutos e vem de pré-temporada também. E ele jogou pouco no Mas espera aí, os outros que podem entrar também não estão jogando 90 minutos. A condição Mas ideal... estão em outro estágio de temporada, Bel. Você não vai encontrar... Eu concordo, os reservas que podem eventualmente entrar no lugar do De La Cruz, de um Rascaeta, de um... Eles também não estão igual ao Mas é Alcaraz. outro estágio, Para essa função do De La Cruz, a melhor opção que o elenco entrega para o Tite, para mim, é o Alcaraz agora. Ele vai precisar ter uma sequência. Quem poderia ser? Isso tecnicamente, né? Ah, diferente, né? É o Gerson. É o Gerson. Mexer no Gerson. É o Gerson. Só que você mexe no Gerson, aí você bota o Luiz Araújo para direita. E aí quem joga na esquerda? Você não tem mais Cebolinha, não tem mais Michael. Ah, o Bruno Henrique. Mas aí quem joga de centroavante? Pedro não pode Tem jogar? jeito, é um efeito Carlinhos. dominó, ele vai ter que mexer. Esse é o problema, esse é o tamanho do problema. E o Mas é o que técnico tem. é Você o vai Tite. puxando e repuxando. O Tite não Apertou gosta. curto. Tite não gosta de efeito Olha o dominó. Alcaraz nos chegando aí, times dele. professor. Se o Alcaraz tiver condição de jogar, pelo menos de início, o Tite sai com ele, até para não mexer em toda a estrutura. E é um negócio tão engraçado. Eu acho uma até. temeridade até porque não tem treino. O cara vai chegar sem treinar e jogar. Mas as alternativas também Numa não são função as de meio melhores, campo né? é que você tem que ter ocupação de espaço, que você tem que saber. O futebol exige Você entrosamento. não escalaria? O cara chega, o cara joga a como bola, titular, o cara falou que está pronto, se colocou à disposição e você não colocaria? Como titular, não. Dona colocaria. Como titular, não colocaria. Eu colocaria para que não não? mexer no resto do time. Entra no segundo tempo, joga metade do segundo tempo. Assim, eu coloco... Vai correr o risco de o cara acontecer a mesma tiver- coisa que aconteceu com o Michael. Só para ser... Eu não estou no dia a dia do Flamengo. O Tite vai ter muito mais competência, a comissão técnica, de ver qual é o estágio físico dele. Uma coisa é ele se colocar à disposição e a outra ele de fato está pronto para isso. Se ele está pronto, se ele está bem fisicamente, eu Qual é o coloco para problema? jogar. Coloco para jogar. O risco de lesão todo jogador tem, qualquer um que entrar, ô Eugênio. Então você vai ficar guardando. Se o cara falar, eu tô inteiro, tô com ritmo, tô bem fisicamente, tava jogando na Premier League, você vai falar, não vai jogar? Ele estava para jogo, mas estava sem ritmo, né? Não está no ritmo. Não é o ritmo do jogo. Agora, eu acho que... Mas os outros que podem entrar estão com ritmo? Eu acho que o problema Não, maior... A gente acabou de montar o time aqui, Abel. Então fala aí. Com o Gerson no meio de campo, no lugar do De La Cruz. É o Ortiz de primeiro? Então monta. Luiz Araújo pela direita. Depois do Bruno lateral Henrique pela esquerdo, do meio esquerda. pra frente. Fala aí, qual seria o time? Você quer o time inteiro? Vamos lá. Rossi no gol. Wesley ou Varela na lateral. Né? Estão os dois disponíveis? Sim. Uma rara posição em que ele tem duas opções. Fabrício Bruno, Léo Pereira. Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, se não tiver o Ayrton Lucas em boas condições. Já jogou e não foi mal como lateral esquerdo. Se tiver o Ayrton Lucas, você passa o Léo Pereira para a zaga. O meio campo com Pulgar, Léo Ortiz, Gerson, Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. O time é esse aí. Se você tem a possibilidade de colocar o Alcaraz, você pode modificar. Mas mexe em muitas peças. Não mexe tanto. O Tite gosta O de Bruno mexer Henrique é o Bruno menos Henrique. possível. Não precisa dar carteirada em ninguém, todo mundo sabe quem é. O Carlinhos já jogou várias vezes como centroavante. Se você tem a possibilidade do Alcaraz, você pode botar o Alcaraz, Gerson, Luiz Araújo e o Bruno Henrique mais à frente. Não, aí é o Alcaraz no De La Cruz e pronto. Sim. Então, é o que o Tite vai preferir fazer. Se o Alcaraz estiver nessas condições. Porque também essa coisa da boca para fora, também o jogador, tô bem, quero contribuir. Não pode ir só por isso. Tem que ouvir mais gente nessa história aí. Quais são as reais condições do jogador? Mas eu imagino, o cara chega, ele faz teste físico. Sim. Né? Além do teste clínico lá, médico, ele faz teste físico. Todo jogador, quando chega, faz teste. Isso que eu tô falando, eu não tô no dia a dia. Se o Tite tá ok, o jogador tá ok, vai Se jogar. bobear, traz os testes dele lá, feitos no início da temporada. Mais recentes, né? Sei lá, minutagem. Que você falou, pô, entrou em
1 ou 2 jogos. Quantas rodadas tem da Premier League? 2? Uma? Duas. Nos 2 jogos ele jogou meia hora, tô chutando o número. E ele não tava... Meia hora em 20 minutos em outro. Mas treinou. Ele não estava jogando muito porque era um jogador negociável, né? Um jogador que provavelmente ia sair. Estava para sair. Então, assim, aliás, a gente já falou, é uma bela contratação no Flamengo. Muito bom jogador. Jogador com chegada na frente, boa finalização. Engraçado é que eu estava olhando o perfil, a página no Instagram do Carlitos Alcaraz, o tenista, Charlie. o monstro. O Charlie é o... E um monte de torcedor do Flamengo. Bem-vindo. Com a bandeira. Se confundiram. Decepcionando o Alcaraz. Não, tirando sarro, brincando. Bem-vindo à nação. Não é confundindo, não. É brincando. Na resenha. Na resenha. Não é possível que o Flamengo, ele até no anúncio, ele fez uma arte com o Charlie, né? O Carlos Alcaraz jogando tênis ali. Mas é muito bom jogador de futebol. Foi eliminado, inclusive, no US Open. Perdeu para um holandês. O Eugênio está fazendo contas para ver se ele escalaria o Alcaraz ou não. Ele só entrou mesmo contra o Newcastle na primeira rodada. Não entrou na segunda rodada, não. Não jogou nada? Nenhum minuto até agora? Não, entrou na primeira rodada. Primeira rodada. É, contra o Newcastle. E o Flamengo pode oficializar hoje o Gonzalo Plata, né? Um jogador do pacotão aí. Aí um jogador mais pro lado direito, né? Canhotinho, habilidoso, mais um nome para tentar encorpar as opções ali de ataque do Tite, né? Em um momento que o Flamengo está dilacerado fisicamente, com muitas lesões, muitos jogadores de fora, vai ser uma alternativa interessante para o Tite. E hoje mais um reforço, falou já como jogador do Flamengo, o lateral esquerdo Alexandro. Vamos acompanhar o que disse jogador do Tite em Copa do Mundo. Vamos lá. É impossível um jogador de futebol não acompanhar o Flamengo. Eu acompanho o Flamengo desde quando eu era pequenininho, quando eu era o menino lá do Bom Pastor de Catanduva. Então, eu acho que o futebol brasileiro também está vindo em uma ótima evolução. E o Flamengo, obviamente, que é um dos clubes que está fazendo essa evolução crescer cada vez mais. Hoje o Campeonato Brasileiro está aos olhos de todo o mundo, não só como o Flamengo, mas outras grandes equipes também no Brasil que está dentro disso. Mas realmente o Flamengo é uma coisa inexplicável. Vestir esse manto aqui, me sinto orgulhoso, é uma honra poder estar fazendo parte dessa família Flamengo. Ficou muito tempo fora, tá até com sotaquezinho assim meio... Não tá? Ficou muito tempo sem falar português, o Alexandre. Mas a língua da bola ele entende, professor? Você entende. Esse é jogador que o Paton Balsa, do São Paulo, trouxe a expressão hierarquia, né? É jogador de hierarquia, testado e aprovado. Esse é um jogador que você sabe o que ele vai te entregar. Não tem dúvida nenhuma. Chegar e jogar. Jogador pronto. Contratação do Flamengo nos últimos anos normalmente é assim, né? Contratação que outros não chegar, podem fazer. vestir a camisa e jogar. Sim. É isso. A maior aposta do Flamengo recente foi o Carlinhos, né? Mas são jogadores mais prontos, né? Carlinhos é uma exceção, né? Uma exceção. O Alexandre é um jogador de grife, um jogador que até não vivia um bom momento na Juventus, teve muitas lesões, né? Mas se você for analisar a carreira dele, uma carreira de respeito na própria Juventus. O recorte recente não foi tão bom, mas acho que para o nível do futebol brasileiro, um jogador para resolver o problema, para sobrar, para se destacar, tem a confiança do Tite, um lateral muito equilibrado, um lateral que pode qualificar muito a parte defensiva do lado esquerdo, que é um problema com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é um jogador que tem vocação ofensiva, muito bem no apoio, velocidade, ataque ao corredor, jogador que acelera. O Alexandre é um jogador que eu acho que vai facilitar muito o time ser mais consistente e mais seguro do lado esquerdo. Jogo aéreo, tem uma boa estatura, eleva a estatura da linha defensiva. Então essa bola cruzada, né, que os adversários costumam tentar explorar, né? Inversão no segundo pau para buscar as costas do Ayrton Lucas, com o Alexandre, acho que você vai ter uma melhora nesse quesito. Ele tem qualidade. Falar de Alexandre é falar de lateral de seleção, falar de um jogador importante dentro da era Tite na seleção. Então é uma contratação certeira, pontual e necessária por conta da lesão do Vinha. Eu acho que com o Vinha e Ayrton Lucas estava muito bem servido. Agora o Vinha se lesionou, o Flamengo precisou agir, aproveitou a oportunidade de mercado, acho que é um jogador, de fato, de hierarquia, né? E que fala a língua do técnico, né? Sim. O Tite... Com sotaque, inclusive. Né? Agora com sotaque. Lateral, passa a ser o lateral mais construtor do Flamengo.
Flamengo tinha dois O Flamengo que se iam mexeu mais. bem, né, professor, na janela. Demorou. Fiz a crítica aqui, uma crítica forte recentemente. Eu lembro, contundente. Porque o Flamengo esperou os problemas aparecerem para se mexer na janela. Uma crítica necessária e correta, porque de fato demorou. Até então, a gente viu Demorou, mas chegou para vários valer. clubes que já estão há um mês e pouco aí com os jogadores jogando, atuando e melhorando o desempenho dos clubes. E o Flamengo foi vendo as coisas acontecerem e ele não se mexia na janela. E quando a corda apertou, o Flamengo correu atrás. Mas aí soube se mexer. As contratações todas elas são boas. Você sabe de que grupo Todas é a elas. música que eu cantei? Demorou, mas chegou para valer. De quem é? Agora O professor sabe? Deonan sabe? Não. Grupo Sensação, pô. É? Do seu tempo, pô. Não exatamente, mas de qualquer forma... Atenção! Tela aqui no nosso Futebol 360 com os últimos confrontos. Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Atenção, professor Celso Zelt. Olha aí, últimos 6 confrontos, 1 vitória do Corinthians, 3 empates e 2 vitórias rubro-negras. É que não tá tão ruim. Qual que foi essa vitória do Corinthians, você lembra? Não lembro. Vitória do Deve ter Corinthians sido ano passado, retrasado. foi Não lembro. no Brasileiro, né? No Brasileiro. Daqui a pouco nossa produção vai nos trazer. Muito jogo. Mas e domingo, professor? A gente agora... Lembro da final da Copa do Brasil, dia 22. Foi para os pênaltis do Maracanã. Foi o último grande duelo para mim. Exato. Mas Em 22 teve duelo na Libertadores e na Copa do Brasil. Mas ali não teve vitória de ninguém, houve 2 empates. Empates, né? Pelo critério antigo, o Corinthians até podia ter sido campeão porque fez um gol fora. Bem antigo. Nós falamos muito do Corinthians, do jogo de ontem com Juventude, reforços que chegaram, mas que temos que esperar para avaliar melhor. Mas o Donan trouxe que até agora não empolgaram. Falamos muito do Flamengo, com vários problemas. Eugênio trouxe aqui uma provável escalação do Tite, com tantos desfalques. Eugênio não escalaria Alcaraz. Não. E, em cima de tudo isso, Eugênio, professor Celso, Donan, você corintiano, você rubro-negro que nos acompanha, você vascaíno que não quer ver o Flamengo campeão brasileiro mais uma vez, você palmeirense, São Paulino, santista, que querem ver o Corinthians sendo rebaixado de novo, e você corintiano que quer permanecer na Série A e quer falar, não posso falar o que o corintiano iria falar para os outros se o Corinthians ficar, nessa hora da manhã não posso falar aqui no ar. Professor, o que esperar desse jogo de domingo? A gente perguntou aí se o Flamengo deixa de ser favorito. A resposta é não. Diminui o favoritismo. Diminui a diferença, que hoje é abissal, entre Corinthians e Flamengo. Nós demos um recorte mais recente, mas se você buscar esse recorte bem mais para trás, tem muito mais vitória do Flamengo. Continua favorito o Flamengo? Continua favorito. Até porque o Mesmo Corinthians... na Neoquímica Arena, Então, com a força da torcida. Aí vai começar, aí é o abafa, é a mística. Vamos falar assim de futebol. Aniversário do Timão, Tem sido domingo? jogado. Aniversário, 1º de setembro. Olha só. 114 anos. Será que vão dar um presentaço para a torcida ou... Então, tá tudo em cima muito do pensamento mágico, né? A superação e o abafa da torcida. A força da fiel. A gente tá falando muito Agora, disso. e na bola? Então, esse é o problema. A amostragem de ontem Meu Deus, hein? não deixa o corintiano muito Mas confortável. domingo é outro time que joga, não é? Eu acho que não vai faltar Carro empenho. titular. Acho que não vai faltar empenho. Empenho não tem faltado. Esse time tem outros problemas. A gente fez outras críticas aqui. A gente falou de posicionamento da defesa. A gente falou de não conseguir concatenar o jogo. A gente falou de falta de ações no ataque. A gente não falou de falta de força de vontade, falta de atenção, que foi muito na linha do discurso ontem do Emiliano, né? Da guerra. Não faltará empenho para que o Corinthians traga o resultado. Não tenho dúvida disso. Mas não está faltando vontade? Está faltando vontade pro Corinthians? Não está faltando vontade. Eu não me lembro disso. E pode ter até tá mais faltando vontade. Futebol. Exato, é isso. Concorda? A gente tem que falar em termos práticos. Em termos práticos, não dá para contar só com os desfalques do Flamengo. O Corinthians tem que apresentar algum tipo de jogo, pelo menos próximo do que apresentou. A gente citou aqui 2 derrotas Fortaleza pesadas. e Galo. Contra Fortaleza e Galo. Acho que contra o Flamengo nem será a característica do Fortaleza, do jogo com o Fortaleza, porque está em casa. O jogo do Fortaleza é mais parecido com aquele jogo com o Bahia, que ganhou, aquela condição. É uma condição que o Corinthians não tem se mostrado confortável. Ter que propor o jogo na sua arena. É isso aí. Tem perdido até pouco, só perdeu do Botafogo no campeonato inteiro. Mas não ganha de ninguém.
Só empata. Empatou com o Juventude, empatou com o Com o Bragantino, Galo, empatou com o o Galo. Fortaleza, empatou com o São Paulo, empatou com os times mais fortes. O time que tem mais empate no campeonato, se eu não estou enganado, é o Corinthians. Muito Tem provavelmente. 4 vitórias só, E essa 10 empates. Essa é uma rodada... Primeiro que faltam 14 rodadas, né? O Corinthians precisa de 7 vitórias para escapar. 7? 7 Não, vitórias. pode ser Ganhar menos a metade. vitórias, mas com empates. Vamos fazer a média para conseguir escapar. Essa rodada, todos os adversários diretos do Corinthians jogam em casa também. Fluminense, São Paulo. Vitória, Vitória com Bragantino, Juventude, recebe o Internacional, Cuiabá tá abaixo, mas vai ter Cuiabá e Criciúma. Então, assim, E quase todos com jogos a menos, né? enfim, o Corinthians tem 24 jogos já. E com vitórias a mais. O aproveitamento é muito ruim do Corinthians. E Vitória, inclusive, que tem a mesma pontuação do Corinthians, ele tem 2 vitórias a mais que o Corinthians. Sim. O Corinthians tem muito empate. Tem que se cuidar, hein? Eu acho que a grande dificuldade é o que o professor falou, principalmente em casa. O Corinthians ele se vê na necessidade de propor o jogo, de ter uma imposição, um controle maior com o posse de bola. Esse time não funciona assim. E a melhor versão do time do Ramon Dias é uma versão de buscar o jogo de mais velocidade, um jogo um pouco mais direto. No Vasco já era assim na última temporada e no Corinthians é a mesma coisa. E analisando o que é o Flamengo do Tite, que em vários momentos se fecha, o cenário vai ser esse. Eu não imagino o Flamengo indo para a Neoquímica Arena com 70% de posse de bola, não. Pra Acho que gente vai ser um fechar, Flamengo dona, esperando. e pra gente falar daqui a pouco do confronto espetacular, tem tudo para ser espetacular amanhã. Eu queria falar uma coisa Fortaleza e também. Botafogo. Então, exatamente quando agora há pouco eu falei, deve ser um Corinthians diferente com outra escalação, você fez uma cara... Não, não é assim, sobre meio- isso, não. Então, mas é sobre isso que eu quero perguntar. Por exemplo, eu imagino que Garro vai ser titular. Sim. Thales Magno, só esses dois já... Não que vai virar um Corinthians espetacular, mas Qualifica. Melhora. já não melhora? Muito. E talvez alguma outra mudança ali, não sei, mas pelo menos traz um pouco mais de esperança para o torcedor. Você queria falar outra coisa? Outra coisa. Diga. Você pode me ajudar, a produção, os companheiros, não sei. A minha memória aqui, eu estou pensando, processando, na minha memória, seria o primeiro jogo do Tite na Neoquímica na casa. como adversário, Sim. É. Sim. Sim. Sua memória está correta. né? Sim, Porque ele saiu do Corinthians e foi para a seleção, não foi isso? Isso. É. E aí, ele voltou chegou no ano Flamengo no passado. final do ano passado, mas não jogou com o Corinthians, né? Acho que deve No ter final- jogado no na reta Maracanã, final daquele talvez. campeonato jogou. Na brasileiro. Neoquímica, não. Na Na Neoquímica, não. Neoquímica, não. E agora, esse ano será o primeiro jogo, porque teve jogo no Maracanã, agora é o jogo na Neoquímica. Eu acho que isso deve ter deve Ingrediente. ser um momento curioso. O Tite, tão identificado com o Corinthians, né? Com uma história tão vitoriosa e tão marcante no Corinthians. Você pensa, como será que ele Tá vai ser lá. recebido? E como é que ele vai reagir mesmo, se vai se emocionar, como é que vai ser a relação ali Dá dentro um do tchauzinho campo. assim para os gritos de olê, 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 tite, tite. Porque Mas vai- a relação é muito forte Esses dele com o gritos vão Corinthians. acontecer? Será? Não sei, talvez. Talvez. É algo curioso para Parte a da gente torcida. observar no jogo. É um fato que eu fiquei aqui pensando, pô, o Tite, na Neoquímica, ele teve com a seleção lá, inclusive a última vez, não teve jogo, né? Que foi aquele Brasil e Argentina, né? Ele era o técnico, não era aquele jogo que não aconteceu? Não, já não era, é depois da Copa do Mundo já aquilo, né? Não, foi o jogo das eliminatórias. Era ele. Era o jogo das eliminatórias. Era Foi o ele, jogo que era não ele. aconteceu. Não houve, né? Que começou e parou. Bem, só queria tocar nesse ponto porque eu acho que é algo interessante da gente observar o comportamento do Tite, o comportamento da torcida do Corinthians nessa volta dele, agora como adversário. Acho que será pelo menos aplaudido respeitosamente. Acho que ele vai ser bem recebido, muito bem recebido. O torcedor do Corinthians tem muita gratidão, tem muito carinho pelo Tite e não era para ser diferente, né? A história que o Tite construiu no Corinthians é lindíssima. Olha, concordo com vocês. Eu acho que seria até uma demonstração de gratidão por tudo que ele fez. Mas, me lembrou bem aqui o nosso editor-chefe Leão, falou aqui no ponto, ele falou, olha, não sei não, a torcida do Corinthians ficou brava porque o Tite não quis voltar ao Corinthians e foi para o Flamengo. Ele Que trouxe não ia aqui, trabalhar, né, só disse no que não ano ia seguinte. trabalhar, tarará. E o argumento que ele trouxe aqui também não é para se jogar fora. Mas acho que xingado não vai ser. Não, vai Tomara ser, que não. Vai ser aplaudido com respeito. Acho que é aquele acha? aplauso Tomara. com respeito mais comedido.
Não sei se vai ter o tradicional grito de olê, 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 titê, titê. Acho que não. Acho que Começou o seria jogo, demais. apoio incondicional, né, professor? É isso, Do mas Corinthians acho que é na assim. hora que for ali para o banco será aplaudido com respeito e cumprimentará as pessoas. E Merece. será uma... A história dele no Corinthians é Opa, muito bonita. O que eu espero, no mínimo, é isso, né? Ele é um técnico ídolo. Professor Celso, eu vou perguntar só para você, não sei porquê, veio na minha cabeça. Só para você eu vou perguntar isso, para a gente Legal, partir para transeunte. Botafogo e Fortaleza. Qual é o maior técnico da história do Corinthians, na sua opinião? Só para o professor eu vou perguntar, coincidência. O Tite ganhou os mais relevantes títulos e fez o time jogar de uma maneira realmente fantástica. É ele? É que o velho Oswaldo Brandão era o campeão de 54 e depois de 22 anos ele volta como Messias, que ganha o título de 77. Isso é muito forte, né? Mas num contexto muito especial. Campeão da Libertadores, única. Campeão do mundo. É. Campeão brasileiro 2 vezes. Paulista não sei quantas vezes. É. Recopa teve também? Recopa. É o maior, professor. Fala aí, enche a boca e fala, professor. Pelos critérios atuais, sim. É que quem foi campeão... Você fez bonito também de lembrar do Oswaldo Brandão. Quem foi campeão paulista em 77 se sentia campeão do mundo. O mundo das pessoas era aquele. Exagera também. Não, era. O mundo da gente era Exagera. aquilo lá. A questão esse toda essa de contexto. estabelecer. Você Né? sabe que eu sou muito contra esse negócio de o maior de todos os tempos e tal, não sei o quê. Porque as realidades são outras. É isso. Como disse aqui o professor. Mas é gostoso. O campeonato A gente estadual. gosta disso. Você não gosta, a O gente campeonato gosta. Você não gosta, estadual, Dona? Gosto. ele era o mundo para quem vivia aquela realidade. Uma realidade que você tinha dificuldade de comunicação. Você não sabia o que estava acontecendo no outro estado. É. Você sabia o que estava acontecendo na sua cidade. Quem dirá em outro país? O futebol internacional. Se você voltar aí 50 anos, 40 anos no tempo, o cara sabia do time dele e ponto. Então, o título estadual tinha um peso gigantesco. É que hoje a gente desvaloriza. Hoje o campeonato estadual Não é um mundial. virou um apêndice Mas não do é um mundial. campeonato. Mas não exagera. Tinha um peso que era o que o clube jogava. Era mais valorizado. Era o que ele tinha para conquistar, era aquilo ali. E era muito importante. Calma, Você tinha vai- Brasi- Abel, tinha você vai nos Estados brasileiro Unidos, já, tinha- Você vai nos Estados Unidos, É diferente. a NBA é o maior Exagera. campeonato de basquete do mundo, não é? Sim. É o maior campeonato de basquete do mundo. Eles se proclamam campeões do mundo. Vai falar isso com o Noah Lyles lá, pra você ver. Como é o nome dele? Noah Lyles. Dos 100 metros rasos. Vai Sim, falar. mas ele foi muito bem quando ele falou isso. Só que eles lá entendem aquilo como um título mundial. Então, assim, e não é o título mundial. Mas peraí, mas é diferente. Por exemplo, eu sou bicampeão mundial do samba. Porque eu fui campeão no Salgueiro, Pé quente, desfilando, e fui campeão na Beija-Flor. Pé quente. Qual é o grande... No mundo, quem é que grande concorre? desfile de escola de samba? É o Rio de Janeiro, é um, com todo respeito. É São Paulo, Quando você desfila, ganha? É isso aí? Não, já desfilei várias outras que eu não ganhei. Não exagera, não exagera. Vamos Pikachu falando... Fala, meus queridos e minhas queridas, foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e página Mauri de Paula Santos. Chegou até aqui, deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, passe a nos seguir, ajude no crescimento do nosso canal que tem notícias sobre o Flamengo o dia inteiro. Bom, vamos lá para mais atualizações. Flamengo confirma lesões musculares de Michael e De La Cruz. Jogadores serão desfalques para Tite. Lista de relacionados no Flamengo. Everton Cebolinha, tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo, fora da temporada. Matias Vinha, joelho direito e tíbia, fora da temporada. Pedro, coxa esquerda, volta prevista para o jogo contra o Corinthians. Gabigol, coxa direita, volta prevista para setembro. Arrascaeta, coxa esquerda, volta prevista para setembro. Nicolas de la Cruz, coxa direita, sem previsão. Michael, coxa direita, também sem previsão de retorno. Bom, segundo informações que eu obtive por baixo dos panos, a lesão de Michael vai levar 2 meses para que o atleta possa voltar aos gramados, né? Dirigente admite chance de 1 ou 2 jogadores deixarem o Flamengo ainda nessa janela de transferência. São eles Igor Jesus, que já está indo para a Estrela Amadora de Portugal, e o Matheus Gonçalves, que recebeu uma proposta também do Ave de Portugal. O Marcos Braz continua ainda lá em Portugal, resolvendo essas questões. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações.